Olá, boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre funções contínuas e a ideia será ideia de função contínua é um tema central da nossa análise da topologia. O estudo de funções contínuas no espaço real de uma variável real que a gente faz tem duplo propósito, que é estabelecer os fatos e os conceitos topológicos essenciais à análise, tá? E ao mesmo tempo fornecer ao aluno, né, um primeiro contato com as noções básicas de topologia. Então, depois de definir as noções de que uma função é contínua, nós vamos demonstrar algumas propriedades mais elementares, vamos examiná-las, certo? E os diferentes modos pelos quais uma função pode se deixar de ser contínua. E aí, em seguida, nós vamos estabelecer relações entre a continuidade e as propriedades topológicas dos subconjuntos de uma reta, que a gente já falou que é um assunto de topologia. E finalmente a gente vai estudar com detalhe a importância do conceito de continuidade uniforme, certo? Então, vamos começar com a noção de função contínua. Então, qual seria a noção de função contínua? Eu vou ter uma função f que vai de um conjunto até os reais. Essa função será contínua se eu tiver um ponto, esse ponto A que pertence a x, quando é possível a gente tornar o meu f de x bem próximo, ou seja, bem próximo, vamos fazer uma aproximação arbitrária, bem próximo do meu f de a, certo? E desde que se torne, se nós podemos tomar um x suficientemente próximo do meu valor de A, certo? Então, em termos mais precisos, o que seria isso? Nós vamos pegar uma função, essa função é uma função f de x em reais, certo? No meu ponto A, que pertence a x, certo? Deixa eu só apagar aqui. Pertence a x. Quando para todo o meu epsilon maior do que zero é dado arbitrariamente, eu pudermos achar um delta maior que zero, tal que o meu x, que pertence a x, e a distância de x menos meu a é menor do que um delta, implica que o meu f de x menos meu f de a seja menor do que meu epsilon, certo? E aí nós podemos fazer simbolicamente a gente faz o seguinte: para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que meu x pertence a x,
tal que a distância de x menos a é menor do que uma delta, que implica que f de x menos meu f de a é menor do que epsilon, tá? E aí, isso em termos de intervalo, né? Dado o que? Dado, a gente pode pôr que o nossa distância aqui pode ser em termos de intervalos. Então, a gente vai pegar o que? Dado o intervalo aberto J, contendo o meu f de a, existem intervalos abertos em I, né? Contendo o meu ponto A, tal que... Aí eu vou pôr aqui uma observação, porque em intervalos, certo? E aí eu tenho o que? Que o meu J é um intervalo que contém, deixa eu pegar aqui, trocar, que contém meu f de a, certo? E aí vai existir intervalos abertos I, então existe um intervalo aberto I, tal que contém o meu a, tal que a minha função, a intersecção entre meu intervalo I com o x está contido em J. Essa é a ideia de conjunto. E aí, sempre que a gente deseja, a gente pode pegar um conjunto qualquer. A gente sempre gosta de pegar isso aqui, né? F de A menos meu epsilon e um F de A mais meu epsilon aqui, certo? Com um epsilon maior do que zero. E o meu I é igual a quem? A menos delta e um A mais delta, com um delta maior do que zero, certo? E aí nós podemos dizer simplesmente que a minha função, daí podemos dizer que a função, né, é f de x em R, ela é o que? Contínua. Ela é contínua, certo? Quando o meu f é contínua em todos os pontos. Então, quando a gente pode dizer que uma função é contínua? Quando ela é contínua em todos os pontos do intervalo ou do conjunto x, tá bom? Bacana, muito bom. Conjunto x, certo? Ótimo. E aí, nós temos algumas observações disso que podemos estabelecer agora. Estabelecer como? Se eu tenho, por exemplo, observação 1, ao contrário da definição de limite, só faz sentido a gente indagar se f é contínuo no ponto A quando A pertence a x. Ou seja, só faz sentido quando a minha função ser contínua, se f é contínua, ela é contínua no meu ponto A, quando o A pertence a x, certo? Isso é uma ideia. A outra ideia é o que? Se meu A é um ponto isolado, isso quer dizer o que? Se ele é um ponto isolado, então A é... Porque se A é ponto isolado de um conjunto x, então toda a minha função, certo? Que vai de x até os reais, certo? Ela é contínua. Ela é contínua no ponto A,
certo? E aí tem toda aquela ideia novamente, dado um epsilon maior que zero, basta a gente tomar um delta maior do que zero, tal que A menos delta e A mais delta são intervalos, intersecção com o meu conjunto X, certo? Que é igual o próprio elemento A. Então, quando um ponto isolado, essa é a definição. Eu tenho o que? Um A menos delta, um A mais delta, certo? Intersecção com o meu conjunto X, só que ele é o próprio elemento A. Ou seja, a intersecção entre os dois é o próprio elemento A. Então, o que eu tenho? Eu tenho que o meu X menos A é menor do que delta. Ou seja, a distância de X menos A é menor do que delta. Com um X pertencente a X, que implica que X é igual a A, certo? E, portanto, f de x menos meu f de A é igual a zero, que é menor do que meu epsilon. Em particular, a gente pode ver o seguinte, que se todos os pontos de x são isolados, então qualquer função f de x em R, ela é contínua, certo? É muito importante essa frase, tá? Se todos os pontos de x são isolados, então qualquer função em f de x em reais é contínua, certo? Essa é a segunda observação. Vamos para a nossa terceira observação, que é importante. Seja agora, por exemplo, um A que pertence a x, tá? E ele é um ponto de acumulação. Então, ele é um ponto de acumulação. Se ele é um ponto de acumulação de x, né? Eu tenho que minha f de x em real, ela é contínua. Ela é contínua, certo? E no ponto A, ela é contínua no ponto A se somente se o meu limite de x quando x tende a A de f de x é igual ao meu f de A, certo? Isso reduz essencialmente a noção de função contínua a de limite, certo? Então, se há um ponto de acumulação, fica fácil a gente fazer o quê? Se o limite de f de x, quando x tende a A, é igual ao próprio f de a função é contínua, certo? E aí, reciprocamente, a gente tem também a ideia de seguinte, nós podemos definir um limite, aqui é a ideia da ida. Agora a ideia da volta. Se eu tenho que o meu limite de f de x quando x tende para A é igual a L. Então, pela condição de ser contínua no ponto A, certo? Aí a minha função g, que vai de x união com meu ponto A em R, certo? Onde o meu g de A é igual a L, certo? E o meu g de x é igual ao meu f de x, certo? Para todo o meu x que pertence a meu x menos o meu ponto A, tá? Aí a gente vê a ideia da volta, né? Que é que se existe um limite, então a função ela é contínua. Então, se você quer calcular que o limite de uma função quando x tende a A de f de x é igual ao próprio A, a gente tem que a função é contínua,
certo? É uma observação muito importante que ajuda nas nossas provas de demonstrações e de provar que a função ela é contínua. Então o que basta fazer? Calcular o limite e fazer f de a. Se o meu limite, quando x tem de a de f de x é igual ao meu próprio f de a, então a gente tem que a função ela é contínua. Uma outra particularidade, uma observação é o que? Ao investigar a continuidade de uma função f num ponto ou num conjunto, é fundamental ter sempre em conta o domínio da minha função, ou seja, eu tenho que saber sempre o domínio dela, certo? Se eu sei o domínio da função f, certo? Por exemplo, que f é de x em R, e onde tem um y que está contido em x, a gente pode considerar duas aplicações ou duas afirmações. A função f ela é contínua em cada ponto A que pertence a y, certo? E eu tenho a outra B, a outra afirmação, que seria uma restrição. F restrito a y é uma função. É uma função contínua. Tá? Ela é uma função contínua, certo? E aí é evidente, né? A ideia é evidente que a aplicação de A em B, se f é contínuo em cada ponto de y, então a restrição também é. Mas a recíproca é falsa. Tá? A recíproca falsa. Por quê? Um exemplo para a gente mostrar que a ideia de recíproca aqui é falsa. Que seria o que? Basta a gente considerar um y que é finito, um conjunto y cujos pontos são todos isolados, ou seja, todos os pontos são isolados. Se todos os pontos são isolados, então eu pegar uma função f que é restrita a y e é sempre contínua, ela é sempre contínua, certo? Mas meu f de x em R pode ser descontínua, tá? Ela pode ser descontínua e em algum ponto de y, certo? Em algum ponto de y. E o fato é que A se refere ao comportamento de f de x, certo? Com um x próximo de A. Para qualquer x em x, ou seja, no conjunto x, né? Por outro lado, o B é uma afirmação que diz respeito apenas a quem? A y. Então a afirmação aqui y é apenas de B, né? A afirmação B é apenas a afirmação de y, porque é uma restrição da função em y, certo? E A, ela diz o quê? Que é um comportamento da minha função quando x tende para o próprio A, certo? E aí, eu tenho o seguinte, vamos considerar agora um exemplo, vou pegar um exemplo aqui, exemplo 1. O exemplo 1 é o seguinte, toda função que sai de z e vai nos reais, ela é contínua. Tá? Então toda função que sai de z em
reais ela é contínua. Por quê? Porque todo ponto de Z é isolado. Porque todo ponto de Z é isolado. E se o ponto é isolado, a função ela é contínua, né? Pela mesma razão também, a gente pode definir o seguinte. Vamos definir um conjunto x, por exemplo. O conjunto x é igual a 1 meio e vai até 1 sobre m e assim vai, tá? Ela é contínua. Ela é contínua. Por outro lado, se eu pegar por outro lado, se eu pegar o meu y igual a 0, 1 meio, 1 sobre m, então é uma função, eu tenho uma função f que vai de y até os reais, ela é contínua se somente se no ponto zero, tá? Já que os demais pontos de y são todos isolados. Em outras palavras, em que eu posso falar? Em outras palavras, eu posso dizer o seguinte, que f de y em R, ela é contínua se somente se o meu f de 0 é igual ao meu limite quando a minha função de 1 sobre m, quando o meu n tende para o infinito, né? Que é a lógica que isso aqui tende para zero. E aí a gente pode propor alguns enunciados que é feito da mesma forma que a gente já vem trabalhando há muito tempo, né? Sempre com as nossas restrições aí dos teoremas e dos limites, né? Usando o limite. Por quê? Porque a gente sabe que uma função é contínua quando o limite é igual, né? A função é igual ao ponto, está aplicada no ponto, né? Então, resumindo, aqui eu tenho que a minha função ela é contínua quando o limite de f de x, quando x tende para a, é igual ao meu f de a. Aí eu digo que a minha função ela é contínua, certo? Isso é uma mão na roda, como dizem por aí, tá? E aí podemos fazer agora o teorema 1, que é o teorema inicial da nossa jornada. Que seria o que? Se eu tenho que toda restrição, toda restrição de uma função contínua, ela é contínua, certo? Então, toda restrição de uma função contínua, ela é contínua. Mais precisamente, o seguinte, seja uma função que vai de x em reais, certo? Que ela é contínua e no meu ponto A, que pertence a x. Se o meu ponto A pertence a um y, esse y está contido em x, e o meu g, minha função g é igual à restrição de f de y, então a função g, que vai de y em reais, é contínua também, tá? Ela é contínua
também no meu ponto A. Então, quando meu y é igual a i, que está com intersecção com x, onde meu intervalo i é aberto, onde i é aberto e contendo o meu a, certo? Então, vale a recíproca. Vale a recíproca, que seria o seguinte: se g é igual a f de um y, ela é contínua no meu ponto A, então eu tenho que o seguinte, opa, vou pegar mais uma folha. Tenho que meu f de x em reais também é contínua. No ponto A, claro, né? Sempre no ponto A. E aí ela diz, apenas como um comentário, ela diz que a continuidade de uma função é um fenômeno, o que? Local, porque no ponto, certo? E, ou seja, se f coincide nas proximidades de um ponto A com uma função que ela é contínua em A, então a função é contínua nesse ponto também. E aí coincide uma função nas proximidades de A, significa o quê? Que um certo intervalo aberto I, contendo o A, né, que a gente pode chamar de uma restrição, ela é contínua no meu ponto A, certo? Esse é o teorema 1. O teorema 2. Teorema 2, que diz o seguinte: se f de x em reais ela é contínua no meu ponto A, que pertence a x, então f é limitada numa vizinhança de A, certo? E isto existe um delta maior do que zero, tal que quando, aí eu vou chamar o U, esse U eu vou chamar de U de delta, onde o meu x intersecção com A menos delta e A mais delta, tá? É o conjunto de f de o meu U, que depende de delta, ele é limitado. E o que seria a tradução desse aqui? É que a minha função, que parte de x e vai até r, ela é contínua no meu ponto A, certo? E a minha função, ela é limitada, ou seja, tem uma vizinhança, ou seja, tem um ponto A, dentro do ponto A, ela tem uma vizinhança. Então, ela pertence a um intervalo, certo? Aqui é A menos um delta, aqui é o A mais um delta. E aí eu tenho um ponto A bem aqui, certo? E esse meu intervalo, ele é intersecção com esse meu conjunto X, ele forma o meu U.
que ele depende de um delta, certo? E essa dependência desse delta, se eu aplicar a minha função aqui, que ela é limitada, vai existir o que? Vai existir um valor para esse U de delta, certo? E esse delta a gente vê aqui que ele é positivo, e aí a minha função será limitada, ou seja, tem um valor que limita ela, certo? O teorema 3. O teorema 3 diz o seguinte: se eu tenho uma função f, uma função g, que sai do x e vai até os reais, e elas são contínuas, tá? E elas são contínuas, certo? Num ponto qualquer, eu vou chamar ele de ponto A, e esse ponto A pertence ao meu x, certo? E o meu f de A é menor que o meu g de A, então existe uma delta maior do que zero, tá? Tal que a minha função f é menor do que a minha função g de x, certo? Para todo um x que pertence a x. E eu tenho ainda que a distância de x menos o meu ponto A é menor do que meu delta, tá bom? Então é o que? Se eu aplicar meu limite e aplicando meu limite na minha função f de A, ela é menor que o g de A, então existe um delta positivo, tal que f de x é menor que g de x também, certo? Esse aqui é exercício, tá? Esse aqui é o exercício número 1, tá? Demonstrar isso. Daí nós temos o seguinte, temos um corolário. Temos um corolário que diz o seguinte, que diz assim, o seguinte fato, que se meu f ela é contínua no ponto x e existe um k que pertence aos reais e esse k é contínuo, tá? Então se f ela é contínua, se f é contínua, então existe um k que pertence aos reais, certo? Tal que uma constante, que é essa k, né? Se a minha função f no ponto fizer o limite, quando x tende para a, e eu achei o limite, achei f a, esse meu f de a é menor do que essa constante, certo? Então existe um delta que é maior que zero, tal que o meu f de x é menor do que k, certo? Para todo x que pertence ao meu x, certo? Ou x menos a menor do que meu delta, certinho? É outro exercício esse aqui também. Exercício 2, tá bom? Exercício 2. Bacana. Agora, o que a gente pode falar um pouquinho sobre esse corolário desse teorema, do teorema 3? É um fato simples, porém extremamente importante nas aplicações, que vale a pena, portanto, a gente tentar fazer o exercício, né? Tentar fazer essa demonstração de maneira mais explícita possível, tá bom? Por quê? Porque você entendendo o corolário aí, né? Lembrando que o corolário aqui tem acento, né? Se você entender esse corolário, você tem meio caminho andado de entender a análise, principalmente em funções contínuas, certo? Agora, vamos supor que a nossa função seja contínua em todos os pontos. Então, se ela é contínua em todos os pontos de x, a gente pode considerar um conjunto
Então vamos considerar aí, considerando um conjunto A, certo? E de todos os pontos A de X, tá? Que pertence a X, tais que a minha função f de A, ela é maior do que meu K. Ou seja, essa minha função, eu pego os pontos, todos os pontos, onde são maiores do que a minha função, são maiores que o meu ponto A. Então, eu vou definir minha função A assim. A pertence a X, tal que f de A é maior do que K. Tá bom? E aí, a gente pode dizer que sobre A, o que a gente pode falar sobre A? Pelo que vimos, né, lá no corolário, meu teorema, a gente, para cada ponto de A, existe um intervalo. Então, para cada ponto de A, certo? Que pertence a A, certo? Existe um intervalo, vai existir um intervalo aberto, certo? Esse intervalo aberto, eu vou chamar de I de A, que é igual a um A menos um delta, e um A mais um delta, certo? Tal que o meu X, que pertence ao intervalo de A, e intersecção com X, tende para meu f de x maior do que meu k, certo? Isso significa, então, que se A pertence a meu I de A, intersecção com X, que está contido no ponto A, então para todos os pontos A que pertence a X, certo? Então seja o meu U, que é igual à união desses meus intervalos, certo? Então o A que pertence à razão do meu intervalo A e N, então meu U é um conjunto, aberto, e o meu A pertence a U, certo? Que está na intersecção com X, que está contido em A. Então, para todo ponto A que pertence ao próprio A, né? Isso implica o seguinte fato, um fato muito simples, que é quem? O meu A está contido no meu U, que está em uma intersecção com X, que está contido no próprio A. Isso quer dizer o quê? Que A é igual à união com a intersecção com X, certo? Bacana. Então, façam os exercícios, tá? Essa foi a nossa aula. Tenha uma boa noite, um abraço, até logo, boa sorte. Yes, Eu